tem o transtorno de personalidade narcisista sofre? Como provavelmente será a velhice do narcisista ou da narcisista? Estes são os temas do vídeo de hoje. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva se ainda não estiver inscrito. Acione o sininho de notificações e deixe o seu poderoso like que encaminha este vídeo às pessoas que podem estar sofrendo nas mãos de um narcisista patológico neste momento. Eu sou Kátia Vipik, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um grande prazer receber você aqui no canal Total Self. Os vídeos deste canal não têm a intenção de diagnosticar ninguém em específico. Isso só pode ser feito por profissionais da saúde mental habilitados. Nem tem a intenção de substituir atendimentos psicoterapêuticos. Nosso objetivo é dar a você uma compreensão deste assunto em um contexto generalizado, para que você busque ajuda caso sinta necessidade. Me refiro ao narcisista no gênero masculino devido a ser o gênero neutro da nossa língua portuguesa. Porém, eu peço que ajuste com a sua circunstância. O narcisista sofre? Sim, o narcisista sofre, mas não da forma que você pode estar pensando neste momento. Ou seja, o narcisista não sofre por causa dos outros. Ele não sofre porque te maltratou, ele não sofre porque está longe de você. Ou seja, o narcisista não sofre por sua causa. Ele não vai chorar por você, porque ele não tem sentimento genuíno para com as outras pessoas. Ele pode até chorar, fingir que se arrependeu das coisas que fez com você, pode dizer que está com saudades, mas isso tudo é só para te comover e conseguir te manipular, conseguir te manter ou te trazer de volta para o ciclo abusivo. Se você tem interesse em saber mais sobre o ciclo de abuso narcisista, se ele sente saudades ou como ele pratica o hoovering para te trazer de volta à relação, assista aos vídeos que são linkados na descrição. É muito difícil de acreditarmos que o narcisista sofre devido à máscara que ele carrega de todo poderoso, grandioso e egocêntrico. Mas alguns especialistas vêm estudando essa questão do sofrimento do narcisista e perceberam que o sofrimento da pessoa que possui o transtorno de personalidade narcisista é diferente das pessoas que não possuem o transtorno. O narcisista patológico tende a não sofrer por culpa e arrependimento como a maioria de nós. O sofrimento dele está relacionado mais aos sentimentos de vazio interno e de solidão. O vazio interior do narcisista muitas vezes não é reconhecido porque está escondido debaixo do seu grandioso senso de autoimportância, sentimentos e atitudes de superioridade. Como ele criou uma personalidade falsa sem ter raiz e sem ter ligação com o seu self verdadeiro, e você pode saber mais sobre isso no vídeo que fala sobre o ego e o self do narcisista, que está abaixo na descrição. Como ele se distanciou da sua essência, do seu total self, ele não alimenta a sua personalidade real, ele alimenta uma personalidade falsa, algo que não existe. É como se ele enchesse um saco sem fundo. Ele coloca toda a admiração e validação que recebe dos outros dentro desse saco, mas esse saco não tem fundo, porque faz parte de uma personalidade de fantasia que não existe, então tudo se perde rapidamente. Por isso ele precisa de suprimento a todo momento, porque ele fica tentando encher esse saco rasgado que é impossível de ser preenchido. O narcisista depende demais da validação e da admiração dos outros para se autoafirmar, para se sentir bem consigo mesmo. Se ele não tem esse respaldo alheio, ele pode sentir um profundo sofrimento como resultado. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, passa a vida aprendendo, fazendo alguma coisa e um dia se torna valiosa por causa disso. Há uma construção, uma dedicação, e o indivíduo dedicado sabe que merece reconhecimento. E a sua satisfação é duradoura porque vem de algo real, de muito trabalho, muito empenho, faz parte da vida, da alma daquela pessoa. E essa pessoa fica feliz de verdade quando é reconhecida, quando é elogiada. É uma felicidade mais duradoura porque sabe que realmente merece tal gratificação, sabe que merece ser reconhecida. Quando o narcisista é elogiado, logo esse reconhecimento se dissipa, evapora,
Como ele vai ter orgulho de si mesmo se geralmente ele não conquistou nada? Geralmente ele roubou a ideia de outra pessoa, enganou, trapaceou, manipulou, usou o esforço do outro ou tomou alguma coisa que não lhe pertence para se autopromover. Porque o narcisista é uma pessoa tomadora. Ninguém é feliz dessa forma, então qualquer elogio, validação que o narcisista receba se esvazia rapidamente. Porque não tem uma raiz que autentique, que reconheça o esforço dele. Consegue compreender? Então ele não é digno desse reconhecimento, dessa admiração e no fundo ele sabe disso. Embora o narcisista não sofra com o sofrimento dos outros, porque não tem empatia, ele é profundamente afetado pelo seu próprio vazio interior. E esse sentimento de vazio também se deve à incapacidade de formar conexões significativas com as outras pessoas. Sabemos que somos seres que precisamos um do outro para sermos felizes. Tudo na vida existe porque existe o outro. Se temos uma profissão, é porque o outro existe. Se estudamos algo, é porque o outro existe. Se nos divertimos, é porque o outro existe. Lemos um livro porque alguém o escreveu, assistimos um filme porque existem pessoas por detrás da tela. Você já se imaginou no mundo sozinho? O que você faria? Então, precisamos do outro, mas para que vivamos em harmonia, precisamos de conexões saudáveis, e isso não acontece com o narcisista. Ele vive o mundo como se só ele existisse, porque ele bloqueou a sua empatia. E a sua empatia é essencial para que conexões saudáveis e duradouras aconteçam. Sem empatia, não conseguimos nos conectar com o outro, não conseguimos nos colocar no lugar do outro, não conseguimos amar e sermos amados. Como o narcisista não tem o mecanismo da empatia funcionando adequadamente, então ele luta para encontrar a felicidade de uma forma centrada em si mesmo, de uma forma egoísta. Tudo é para ele, tudo é sobre ele, ou seja, ele é autocentrado. Ele não se importa em tomar o que é do outro para a sua própria felicidade, porque sem empatia ele não consegue sentir a dor do outro, compreende? Quando o narcisista encontra algum prazer na vida, achamos que ele é a pessoa mais feliz do mundo. Ficamos desolados porque parece que só ele é feliz, parece que a vida é injusta porque ele te maltratou, te enganou, te humilhou e ainda sai por cima como vencedor. Só que essa alegria que ele te mostra tende a ser momentânea, superficial e passageira. Momentânea porque não tem raiz, lembra? Superficial porque ele não se conecta com nada, ele não se conecta com pessoas, não tem paixão pela sua profissão ou por um hobby, por exemplo. Tudo em sua vida é feito de forma superficial, sem sentimento, sem vínculo, sem alma. É passageiro porque suas experiências de alegria desaparecem rapidamente após alguns momentos de gratificação. E isso faz com que o narcisista volte para aquela sensação de vazio pouco tempo depois. A felicidade dele é muito rápida. É postar fotos nas redes sociais do seu carro novo, é postar seu novo suprimento, é colocar qualquer coisa que o faça se sentir melhor que os outros por alguns momentos. Porque só dura alguns momentos e ele logo tem que correr atrás de outra coisa para exibir, para continuar se sentindo bem. Isso deve ser muito cansativo. Você já se imaginou no lugar do narcisista tendo que ficar o tempo todo atrás de suprimentos para provar aos outros que você é bom, superior e especial? Estudos indicam que o narcisismo pode levar a sentimentos de solidão, depressão, ansiedade, devido à incapacidade do narcisista de formar vínculos verdadeiros com as outras pessoas. A necessidade de se sentir importante, de reconhecimento que o narcisista tem, é um vício que faz com que ele se distancie cada vez mais daquela personalidade que ele esconde as 7 chaves, daqueles sentimentos mais profundos de solidão, de medo, de baixa autoestima e desespero, que fazem parte da sua verdadeira personalidade. Ou seja, ele vive a vida fugindo de si mesmo para não sofrer, porque não é capaz de lidar com a sua dor verdadeira, que é muito grande.
com aquela dor que ele resolveu virar as costas. Isso significa que o narcisista acontece o tempo todo, a todo momento, para fugir da angústia que tem dentro de si. Ou seja, ele está em sofrimento o tempo todo. Praticamente toda a atitude que ele tem perante a vida é em função desse sofrimento. A gente acha que ele anda por aí curtindo a vida, mas a verdade é que ele nunca tem paz de espírito. Ele não consegue nunca curtir as pessoas, curtir ficar consigo mesmo, não consegue curtir um passeio sem pensar no que os outros estão pensando sobre ele. Sem ser capaz de enfrentar a sua dor interior, o narcisista nunca será capaz de experimentar alegria e satisfação verdadeira e duradoura na vida. Então, mesmo que o narcisista aparente ser forte e confiante por fora, por dentro ele experimenta sentimentos extremos de inadequação e vazio. E não adianta você achar que vai fazer o narcisista feliz, porque o sofrimento dele não tem a ver com você, tem a ver com o vazio interior dele, que ninguém é capaz de preencher. Você pode dar a ele admiração, carinho, amor, dinheiro, pagar as dívidas dele ou dela e nada vai adiantar porque você está enchendo apenas um saco sem fundo, uma personalidade inventada que não existe. Não adianta você querer salvar o narcisista porque a verdadeira personalidade dele, ele trancou as 7 chaves e não permite que ela seja tocada. Você já conseguiu fazer um narcisista feliz por muito tempo? Escreva nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim e para muitos inscritos deste canal. Se quiser saber se o narcisista tem cura, assista ao vídeo que também está linkado na descrição. Segundo Sam Vaknin, um narcisista autoprocessado, o narcisista não vai falar para você o quanto ele está ferido, o quanto ele está angustiado, desapontado, que precisa de ajuda. Porque isso seria admitir suas fraquezas e isso ele não faria, porque ele odeia se mostrar vulnerável. E porque ele rejeita suas próprias inadequações, ele rejeita os seus próprios erros. Ele quer sempre se mostrar perfeito. Ele convive com uma série de dor dentro dele que expressa através da agressividade. Por isso, ele te tortura emocionalmente, psicologicamente. Isso quer dizer que toda a crueldade do narcisista é reflexo do seu sofrimento. Então, a essa altura, você já pode ter uma ideia do tamanho do sofrimento que ele carrega dentro dele. Então, o narcisista sofre. E como sofre? Ele sofre de vazio interior, de solidão, sofre porque vive fugindo de si mesmo. Ah, e como não poderia deixar de dizer, narcisistas também sofrem muito com a velhice. Primeiro porque o desafio que muitos narcisistas enfrentam à medida que envelhecem é a solidão, devido a não terem estabelecido relacionamentos significativos com as outras pessoas. Segundo, porque, em decorrência do seu ego inflado, não conseguem reconhecer e aceitar as mudanças físicas e intelectuais acarretadas pelo envelhecimento. E terceiro, os narcisistas geralmente sofrem na velhice porque não conseguem lidar com as decepções e perdas que tiveram ao longo da vida. Como eles não aceitam serem fracassados, podem ficar depressivos nos últimos anos de sua vida. E o fracasso geralmente faz parte da vida do narcisista em sua velhice, porque por ele não ter sido capaz de construir uma vida com bases sólidas. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva, comente e deixe o seu poderoso like que transforma vítimas de abusadores narcisistas em sobreviventes. Agradeço a sua companhia e fico por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Total Self.